aqui nosso curso de mecânica geral, tá? E vamos continuar nossa discussão de oscilador harmônico, né? Já faz aí algumas aulas que a gente vem discutindo oscilador harmônico forçado, né? E na aula passada a gente trabalhou bastante com ele, né? Dando o exemplo da força cosseno. A gente também discutiu a ressonância, né? Discutiu como a gente consegue ampliar a amplitude de oscilação simplesmente por mudando a frequência da força externa, né? Na aula de hoje, eu vou discutir com vocês o trabalho da força externa, né? O trabalho feito por essa força externa, que vai dar um pouquinho mais de luz àquilo que a gente discutiu na aula passada na ressonância, né? E vai mostrar o porquê que a força cossenoidal, ela tem esse poder aí de aumentar a oscilação, tá? Depois, né, a gente vai discutir primeiro essa questão de trabalho de força externa, né, com alguns exemplos. A gente vai passar para o princípio da superposição e, por fim, a gente vai pegar em série de Fourier, que nada mais é do que aplicar o princípio da superposição aí, né, aliás, a gente aplica a série de Fourier para qualquer função, e daí a gente usa o princípio da superposição para achar a solução. Tá joia? Pois bem. Então, pessoal, vamos falar do trabalho da força externa no oscilador harmônico, tá? Se eu lembro, né, que o trabalho que uma força faz para mover um objeto, né, por uma quantia dx, esse trabalho é dado por dw igual a f dx, né? Lembra que a gente está só discutindo aqui questão de movimento unidimensional. Dá para lembrar também que o dx é igual a v dt, certo? Onde o trabalho, então, fica dw igual a fv dt, onde eu substitui simplesmente dx por v dt, e de modo que eu posso, então, escrever que dw dt é igual a f vezes v, tá? E f vezes v eu vou chamar de p, que eu vou chamar de potência, tá? Então, isso daqui é a potência dada pela força externa, ou por qualquer força, na verdade, né? Mas no caso aqui a gente está discutindo a força do oscilador. Mas, de forma geral, dw dt, que é igual a Fv, é a potência de uma força. A potência dada por uma força para o sistema. Tá? Então, vamos ver o exemplo que a gente veio discutindo bastante na aula passada. E eu quero saber qual que é o trabalho de uma força externa F0 cosseno de ômega t num período de oscilação. Tá? Então, eu estou trabalhando com o meu oscilador, eu quero saber qual que é o trabalho que essa força externa faz num período de oscilação. Tá? E, para isso, vamos assumir que a gente está no estado estacionário. Tá? Vamos assumir que o x já é o x particular de t. Tá? Como a gente viu na aula passada, a solução homogênea, ela morre meio que logo, né? E daí sobra só a solução particular. Né? As oscilações devido à parte homogênea, ela decai com e elevado a menos gama t, né? De modo que só nos resta a solução homogênea, a solução particular, perdão. Tá? Então, da aula passada, a gente viu que para o oscilador harmônico forçado por uma força cossenoidal, a gente tem que a solução particular é do tipo f0 sobre n, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, cosseno de ômega t menos φ. Tá bem? Então, a gente viu isso daí na aula passada, e onde que tangente de φ é igual a 2 ômega gama dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Lembrando aí que ômega 0, para quem não se lembra, raiz quadrada de K sobre I. Tá bem? Então, esse ômega 0 aí é a frequência natural de oscilação do meu oscilador.
E se eu derivo a solução particular, eu tenho simplesmente menos ômega f0 sobre m raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, vezes seno de ômega t menos φ, que é a velocidade da solução estacionária. Tá? Depois de um certo tempo, só me resta essa velocidade no sistema também. Com isso, pessoal, com isso, né, se eu tenho uma força externa do tipo F0 cosseno de ômega t e uma solução particular que é menos ômega F0 sobre m dividido pela raiz quadrada de tudo isso daqui, vezes o seno de ômega t menos φ, eu posso falar para você que o dW, né, simplesmente um vezes o outro, dt, certo? Então, é simplesmente menos ômega F0 ao quadrado sobre m, vezes 1 sobre essa raiz quadrada, vezes cosseno de ômega t, seno de ômega t menos φ dt, tá? Percebam vocês que tudo isso daqui é uma constante, né? Então, eu posso tirar fora da integral, quando eu for integral, eu posso tirar fora da integral, tá? Se eu quiser calcular o trabalho num período, eu vou integrar de 0 até t, onde t é o período, tá? Desse cara aí. De novo, esse termo aqui, ele é uma constante, eu posso tirar fora do meu integral, tá? E se eu uso seno de ômega t menos φ, é seno de ômega t cosseno φ, menos cosseno de ômega t seno φ, eu tenho, então, que... Então, vamos no computador? Ah, não. Eu tenho que o trabalho é igual a menos essa integral de seno de ômega t cosseno de ômega t, cosseno φ, menos cosseno ao quadrado de ômega t seno φ dt, certo? E onde o t é 2π sobre ômega, que é o período, né? Com isso, pessoal, percebam o seguinte, vocês concordam comigo que seno de ômega t, cosseno de ômega t, é seno de 2 ômega t sobre 2? Tá? Essa igualdade lá do trigonométrico, perdão, tá? Essa integral vai dar um cosseno de 2 ômega t num período. Então, essa integral dá zero, vocês concordam? Por quê? Vai ser cosseno de 2 ômega t avaliado em zero e período. Isso daqui vai me dar um cosseno de 2 vezes 2π ômega sobre ômega, vai dar cosseno de 4π menos cosseno de zero. Ops, cosseno de zero. Cosseno de 4π é 1, cosseno de zero também é 1, então essa integral aqui dá zero. Tá? Aqui, desse lado da integral aqui, eu tenho cosseno ao quadrado de ômega t. Se eu lembro que cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t é 1, cosseno ao quadrado de ômega t menos seno ao quadrado de ômega t é cosseno de 2 ômega t, eu posso somar esses dois aqui, de modo que isso aqui dá meio, mais meio de cosseno de 2 ômega t, certo? Ou seja, eu integro esse pedaço, dá zero pelos mesmos argumentos daqui, né? Porque vai dar seno de 2 ômega t, vai dar seno de 4π menos seno de zero, é zero menos zero dá zero. Então, só me resta aí essa parte do meio, tá? Então, a integral de menos meio, né? Tem esse menos aqui com esse menos aqui dá mais, então dá meio, tá? Então, essa integral de meio, pessoal, ela dá simplesmente para a gente, então, o período vezes ômega F0 sobre F0 ao quadrado sobre 2m, né, porque tem aquele meio simplesmente vem esse 2 aqui, tá? Vezes 1 sobre a raiz quadrada vezes seno de φ, tá? Esse é o trabalho que a força externa faz no meu oscilador harmônico forçado em um período. Tá bem? Tá jóia? Então, eu uso o seno de φ, é isso daqui,
né? A gente aprendeu lá perdão, pessoal. A gente aprendeu lá na aula passada, né, que o seno de φ era 2 ômega gama sobre aquela raiz quadrada, me resta que o ômega nada mais é, ômega não, desculpa, o trabalho nada mais é do que t f0 ao quadrado sobre m vezes ômega ao quadrado sobre gama, dividido, ômega ao quadrado vezes gama, perdão, dividido por ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado. Tá bem? Então, esse é o trabalho que a força externa faz no oscilador harmônico forçado em um período. Tá joia? Tá legal? Então, pessoal, a potência média da força externa, né? A potência média é o período sobre, desculpa, o trabalho sobre o período. Então, é simplesmente F0 ao quadrado sobre M, ômega ao quadrado, gama sobre ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado. Então, essa é a potência média da força externa agindo no meu sistema. Por outro lado, pessoal, qual que é a energia inicial e final do oscilador nesse período? Tá? Então, eu tenho aqui. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa aí, eu não consigo ler, tá? Então, qual que é a energia inicial e final do oscilador no período? Vamos supor que... Claro que era a mesma, professor. Pois não? Falaram que era a mesma. Ah, responderam, é a mesma. Exatamente. Por quê? Porque como eu tenho uma solução que é um cosseno, imagina que o período começou aqui. Ele vai terminar aqui. Então, nesse ponto e nesse ponto, eu tenho o mesmo x, a mesma amplitude, que eu vou chamar aqui de x0, tá? E a mesma velocidade, que se eu assumo que eu estou na amplitude máxima, a velocidade aqui é 0 e a velocidade aqui é 0. Certo? Sendo assim, energia inicial e energia final nada mais é do que K sobre 2 vezes a amplitude ao quadrado. E a amplitude é F0 sobre M, sobre raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado. Então, se eu elevo ao quadrado, fica isso daqui sem a raiz quadrada embaixo e com o quadrado em cima. Tá? E como alguém já suspeitou aí, a energia inicial e a energia final são idênticas. Tá? Então, você percebe que o trabalho da força externa nesse oscilador harmônico forçado, ela é dada por esse valor ali, né, é um valor positivo, mas, por outro lado, a energia mecânica do sistema não muda. Então, note, eu estou dando energia para o meu sistema, estou fazendo um trabalho positivo sobre o meu sistema. E, ao mesmo tempo, a energia mecânica do sistema não muda. A pergunta é, e agora? Onde que está o pulo do gato aí? Tá? A questão é que a gente tem que lembrar que tem uma força dissipativa agindo no sistema. E a força dissipativa é o menos BV. Tá? Então, vamos calcular o trabalho dessa força dissipativa. O trabalho dessa força dissipativa é a integral de zero até o período de menos BV vezes V dt, certo? Então, vai ser menos BV quadrado dt. Eu uso, né, o V que eu acabei de calcular, eu tenho que, usando o V que eu tinha acabado de calcular na densidade anterior, eu tenho o trabalho da força dissipativa como menos B, ômega ao quadrado, F0 sobre M ao quadrado, dividido por ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, seno ao quadrado, e ômega t menos φ. Tá? Fazendo essa integral, né, o seno ao quadrado, pelos mesmos argumentos que a gente falou lá atrás, ele é meio menos o seno de 2 ômega t sobre 2.
certo? Ou seja, essa integral ela dá zero aqui, né, porque ela está num período, e vai dar aqui, vai dar período sobre 2. Né? Exatamente o que está escrito aqui. Tá? Então, ela vai dar o período sobre 2. Então, se eu faço essa continha, o trabalho da força dissipativa dá menos T F0 sobre M, ômega ao quadrado sobre gama, vezes gama, perdão, ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado. Note que aqui, ó, o B sumiu, porque eu substituí o B aqui, né? B eu fiz igual a, como é que é? Gama, gama é igual a B sobre 2M. Então, o B é igual a gama 2M. Então, eu joguei aqui, apareceu esse 2, apareceu esse gama, esse M que estava ao quadrado aqui virou só M. Tá? Então, percebam vocês que o trabalho da força dissipativa é menos T F0 ao quadrado sobre M vezes ômega ao quadrado gama dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado tudo ao quadrado mais 4 ômega ao quadrado gama ao quadrado. Então, note que o trabalho da força dissipativa é negativa. Obviamente, está tirando a energia do meu sistema. Então, o legal de olhar para isso é o seguinte. Eu lembro que eu acabei de calcular que o trabalho da força externa é igual a TF0 ao quadrado sobre M vezes ômega ao quadrado gama sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado gama ao quadrado, eu vejo que essa é menos essa. Ou seja, o que faz todo sentido, né? Porque se eu estou dando energia com a força externa, tirando ela com a força dissipativa, de modo que a energia mecânica do sistema não altera. Tá bem? Professor, perguntaram no chat se pelo teorema da energia cinética o trabalho não tinha que ser zero. Eu não sei de qual dos dois está falando, mas... Essa pergunta era antes de falar da força dissipativa. Acho que ele explicou agora por que não é zero. Exato. Porque não é a única força agindo no sistema. Tá bom? O teorema da energia cinética diz que o trabalho total agindo na partícula é igual à variação da energia cinética. Né? Então, eu acabei de mostrar o porquê, né? Que tem o trabalho de uma força e da outra. Tá legal, pessoal? Professor, Pois não. no slide anterior eu não entendi como que você chegou naquela energia final inicial. A energia do oscilador é meio de kx quadrado mais meio de mv quadrado, certo? Certo. Eu supus, na verdade nem preciso supor nada, né? Porque se o meu x é igual a esse valor aqui, vezes um cosseno de ômega t menos φ, e o meu v é isso daqui, se eu faço isso, eu tenho que perdão, pessoal. Eu consigo somar os dois ao quadrado e chegar que o x é igual exatamente o meio de k vezes amplitude ao quadrado. O x não, desculpa, energia, perdão, pessoal. Tá? Ou então, se eu posso fazer aquela coisa que eu assumi há pouco, né? Que é falar o quê? É falar que a minha posição, num período, eu saí do x máximo e voltei para o x máximo, por exemplo. Tá? Então, nesse período, eu fiz isso daqui, nesse ponto a velocidade é zero. Então, eu preciso calcular a energia potencial aqui e energia potencial aqui. A energia potencial aqui é meio de kx máximo, e aqui também é meio de kx máximo, certo? Foi isso que eu fiz. E o x máximo. Entendi. Tá bem? Tá bem, entendi. Obrigado. Uhum. Legal, pessoal. Vamos seguir aqui. E seguindo, eu quero fazer mais um exemplo para vocês sobre o oscilador harmônico forçado, tá? Para a gente ver um pouquinho dessa questão de trabalho, etc. E criar um pouquinho mais de casca na hora de resolver esse problema. Tá? E
Daí, depois disso, a gente entra em princípio da superposição. Tá? Então, eu vou propor um oscilador harmônico, tá? Que está inicialmente parado em x0 igual a zero, tá? E ele é dirigido por uma força-impulso, tá? Uma força externa, que ela é do tipo F igual a F0 e a menos 2 alfa t, tá? Então, uma força que ela liga no t igual a zero e dali a pouco ela morre, tá? Se percebe que é uma força que decai exponencialmente. Se eu assumo que gama é igual a 2A e que ômega 0 é igual a raiz de 3A, onde A é maior que zero, nós que é o mesmo A aqui, mesmo A aqui, mesmo A aqui, eu usei os mesmos A's para ficar mais fácil a conta, tá? Eu quero calcular a energia total fornecida ao sistema pela força externa, tá? Então, eu quero calcular essa energia total. B, eu quero calcular a variação da energia mecânica do sistema no tempo igual a zero e no tempo indo para infinito. Então, depois de um tempo muito grande, quando se desligou, quando a força externa já é nula, então eu quero saber qual que é a variação de energia mecânica do sistema nessa situação. Qual a energia dissipada pelo meio amortecedor? Tá joia? Então, é bem nessa linha do que a gente veio discutindo até há pouco. Pois bem, né, o primeiro passo para a gente resolver esse problema, mesmo que não esteja pedindo aí, é saber qual tipo de amortecimento. Veja, eu não escrevi qual tipo de amortecimento, mas para você calcular todo o resto, você precisa saber isso, senão você não consegue resolver, né? Então, como gama é igual a 2A, que é maior que ômega 0, que é raiz de 3A, né? Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, então o amortecimento é forte, tá bem? O gama é maior que ômega 0. Com isso, pessoal, eu vou ter gama igual a 2A, mais ou menos raiz quadrada de 4A quadrado menos 3A quadrado. Então, essa raiz quadrada dá A, de modo que o gama mais fica 2A mais A, que dá 3A, e o gama menos dá 2A menos A, que é A. Portanto, a solução homogênea desse problema é um A elevado a menos 3AT mais B elevado a menos AT. Certo? É isso daí. E a solução particular? Fica como? Tá? Note que ela fica alguma coisa do tipo uma constante E elevado a menos 2AT. Por quê? Porque note que a força externa ela é E elevado a menos 2AT e a equação diferencial envolve x particular e as suas derivadas. E eu preciso, então, ter do lado esquerdo da equação termos que variam com 2AT, E elevado a menos 2AT. E a única coisa cuja derivada dá isso é E elevado a menos 2AT. Tá bem? Tá? Então, pois não. Professor, estão pedindo no chat para o senhor repetir de onde foi que você tirou os valores da fórmula de gama. Aqui? Eu acho que é desse aí. É esse daí, ele falou que é esse aí. Tá. Isso daí é basicamente resolver. Lembra? Isso aqui nada mais é que Bhaskara, tá? Lembra lá, acho que primeira aula de oscilador harmônico, tá, pessoal? Que lá eu chamava de beta, tá? Porque eu não sabia depois eu chego que beta é igual a gama, mais ou menos gama, etc. Tá? Mas isso aí sai, né? De simplesmente resolver a equação x2 pontos mais 2 gama x ponto mais ômega 0 ao quadrado x igual a 0. Tá? Simplesmente daí. Só resolver, propor uma solução do tipo E elevado a menos elevado a menos beta t, e você vai chegar aqui beta, vai ser o que eu vou chamar de, vai ser 3A ou A. Tá? Então, a gente fez umas 3 aulas atrás, tá? Para quem não lembra, mas é basicamente resolver essa equação aqui. Tá, já? Bem, então, partindo para a solução particular, note que eu preciso encontrar a constante C.
E para fazer isso, basta que eu comece a derivar essa solução particular e jogue na equação acima, nessa equação. X dois pontos mais 2 gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a 1 sobre m força externa. Tá? E se eu suponho, então, que o x particular é c e a menos 2 alfa t, o x particular vai ser menos 2a c a menos 2a t, e o x particular dois pontos vai ser mais 2a ao quadrado c e a menos 2at. Tá? Então, se eu faço essa substituição, eu vou ter o seguinte, 4a ao quadrado c e a menos 2at, menos 2 gama vezes 2a c e a menos 2at, igual a ômega zero ao quadrado c e a menos 2at, igual a f0 sobre n e a menos 2at. Tá? Percebam que todo mundo tem esse termo e a menos 2at. Tá? Esse termo nunca é zero, né? Varia de 1 até coisas que tendem a zero. Então, eu posso dividir por esse termo, de modo que esse cara some. Eu posso colocar o C aqui em evidência. Tá? E agora eu posso substituir o gama por 2A e o ômega zero por raiz de 3A, de modo que eu posso reescrever essa solução como simplesmente 4a ao quadrado menos 8a ao quadrado mais 3a ao quadrado, c e a menos 2at, f0 sobre n e a menos 2at. Então, aqui eu cancelo de novo, tinha esquecido de cancelar. Então, note que fica, né, aqui fica 4a ao quadrado, aqui fica 2 vezes 2a, fica 4a vezes 2a, 8a ao quadrado, sinal menos, e aqui fica 3a ao quadrado, então fica aqui 4a ao quadrado, mais 3a ao quadrado dá 7a ao quadrado, menos 8 dá menos 1a ao quadrado, portanto, c nada mais é do que menos f0 sobre ma ao quadrado. Tá joia? Então, a gente achou o c, a gente achou a solução particular, né? Então, a solução particular é simplesmente menos f0 sobre ma ao quadrado e a menos 2at, de modo que a solução total é isso mais uma constante, azão, e a menos 3at, mais bzão, e a menos at. Tá? Eu falei para vocês que a solução, aliás, desculpa, antes disso, a velocidade é só derivar a posição, então fica 2a f0 sobre ma ao quadrado e a menos 2at, menos 3a azão e a menos 3at, menos a bzão e a menos at. Certo? E eu sei também das condições iniciais que x de 0 é 0 e velocidade inicial também é 0. Então, de x de 0 igual a 0, eu simplesmente tenho que 0, porque em tempo igual a 0 isso é 1, 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 isso é 1. Então, eu tenho menos f0 sobre m ao quadrado, mais a mais b, mais azão mais bzão, desculpa, e igual a 0. E eu tenho que 2f0 sobre ma, menos 3a azão, menos a bzão, também é igual a 0. Então, eu tenho uma, duas equações, uma, duas incógnitas, e é só resolver. A gente chega, então, que a mais b, azão mais bzão é f0 sobre ma quadrado, e 3a mais b igual a 2f0 sobre ma ao quadrado. Eu posso substituir que eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Faço essa equação e essa, eu posso fazer esse cara menos isso, daí cancela b, fico com 2a igual a f0 sobre m ao quadrado, de modo que a fica f0 sobre 2m ao quadrado. Então, b é igual a f0 ma quadrado menos f0 sobre 2ma quadrado, que dá igual a f0 sobre 2ma quadrado também. Então, todavia, a minha solução é que a igual a b, que é igual a f0 sobre 2ma quadrado. Tá joia? Pois bem. Então, pessoal, a solução final do meu problema é f0 sobre 2ma quadrado
vezes menos 2e a menos 2at, e a menos 3at, mais e a menos at. Tá joia? Essa é a solução total do meu problema. Então, esse é meu x de t total. E a minha velocidade total é f0 sobre 2ma quadrado, sobre 2ma, vezes 4e a menos 2at, menos 3e a menos 3at, menos e a menos at. Notem vocês que para t igual a zero, aqui fica menos 2, mais 1, dá zero. Aqui fica 4, menos 3, menos 1, dá zero. Como tinha que ser. Tá joia? Tá joia. Então, a primeira coisa que eu queria calcular é a energia total fornecida para o oscilador pela força externa. Tá? Então, para fazer isso, basta que eu faça dw igual a f dx, que é igual a f de dt, igual a f0 e a menos 2at, vezes isso aqui. f0 sobre 2ma, 4e a menos 2at, menos 3e a menos 3at, menos e a menos at. Tá? Então, isso daqui, pessoal, fica super simples. Ah, professor, é complicado. Não é não, porque, ó, f0 vezes f0, fica f0 ao quadrado sobre 2ma. Agora, esse termo aqui fica multiplicando cada um desses caras, fica 4e a menos 4at, menos 3e a menos 5at, menos e a menos 3at, porque eu vou jogando, né, vou somando esses caras aqui. Simplesmente isso. Isso aí são três integrais extremamente simples, né? Essas integrais são extremamente simples. E basta, então, integrar esse cara de zero a infinito, né? Porque eu quero saber a total. E essa integral dá simplesmente menos f0 ao quadrado sobre 2ma ao quadrado vezes e a menos 4at menos 3 quintos de e menos 5at, menos 1/3 de e menos 3at, de zero a infinito. Isso aqui dá, então, f0 ao quadrado sobre ma ao quadrado, mais 1 menos 3 quintos, menos 1/3. Isso aí dá f0 ao quadrado sobre 30ma. Tá? Porque aqui dá 3 vezes 5, 15, então aqui fica 15 menos 9, menos 5, 15 menos 9 dá 6, menos 5 dá 1, dá 1 15avos, vezes meio, dá 1 30avos. Dá simplesmente isso daqui. Perceba que o trabalho é positivo e é igual a f0 ao quadrado sobre 30ma. Tá joia, pessoal? Tá legal? E daí eu quero saber a variação da energia mecânica do sistema. Tá? Entre t igual a zero e t indo para infinito. A energia mecânica, de novo, é meio de kx² mais meio de mx ponto ao quadrado. Onde x de t é igual a isso daqui que a gente acabou de calcular no slide anterior. E a velocidade também a gente calculou no slide anterior. O que a gente aprende disso daqui, pessoal? Para t igual a zero, o x de zero vale zero, certo? Por quê? Aqui vale 1, 1 e 1, então fica menos 2 mais 1, que dá zero, que era a condição inicial do problema. E a velocidade inicial também é zero, né, que era a condição inicial do problema, e você verifica aqui, né, que dá 4 menos 3 menos 1 dá zero. Para t indo para infinito, eu tenho o quanto? Na posição eu tenho que isso vai para zero, isso vai para zero e isso vai para zero. Então todo mundo vai para zero. De modo que o x infinito vai para zero. E a velocidade no infinito, esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero. Então a velocidade no infinito também vai para zero. Tá? De modo que a energia inicial é zero e a energia final também é zero. Portanto, ΔE é zero. Ou seja, a energia mecânica do sistema, do começo até o fim do movimento, ela varia, mas
quando chega no final, ela volta para o seu valor inicial, que era nulo. Tá bem? Tá joia? Então, é um exemplo muito parecido com o anterior, né? Porque agora eu pergunto, qual a energia dissipada pelo meio amortecedor? Tá? O aluno que prestou atenção já percebeu que o quê? Que por conservação de energia, eu posso escrever simplesmente que o E no infinito é igual a E0 mais o trabalho da força externa mais a energia dissipada pelo meio amortecedor. Certo? Então, por quê? Eu tenho essa energia, dei essa, e dissipei essa, se eu somo todas, dá a energia final. Mas eu sei que isso é zero, e eu sei que isso é zero. Portanto, o trabalho da força externa é igual a menos energia dissipada. Portanto, a energia dissipada nada mais é do que menos F0 ao quadrado sobre 30 MA. Eu nem preciso fazer conta. Tá vendo? Agora, se você não prestou atenção nesse ponto, não percebeu a conservação de energia, você pode também calcular. Tá? Vai dar um pouquinho de cálculo? Vai, mas nada que vocês não saibam fazer. Tá? Você pode simplesmente calcular o trabalho da força de amortecimento como sendo integral de menos bv quadrado, dt, que é igual a integral de zero a infinito de menos b, f0 sobre 2ma, 4e a menos 2at, menos e a menos 3at, menos e a menos at, tudo ao quadrado. Tá? Ah, professor, isso aqui é impossível. Não, não é impossível, porque você tem que, na hora que você põe esse cara aqui ao quadrado, vai dar esse vezes esse, mais esse vezes esse, etc., que vão ser exponenciais. Acho que vão dar aí alguns termos, né? Acho que 6 termos, né? Você mistura as coisas, e não é impossível não é, assim, é simples de resolver, é só dar conta, tá? Então, eu convido vocês aí a fazer essa continha em casa e mostrar que dá exatamente isso, como tinha que ser. Tá joia? Tá legal? Professor, Não. nesse exemplo, a gente viu que o sinal da energia dissipada deu em módulo igual, na verdade, o sinal oposto do trabalho de energia externa. E no outro exemplo, que a gente tinha visto no começo da aula também, é coincidência ou esse padrão sempre se mantém? Veja, o que acontece aqui é que veja, os dois exemplos eu escolhi de propósito, porque nos dois exemplos a energia final mecânica, a energia inicial mecânica do sistema eram idênticas. Então, quer dizer, o tanto de energia que uma força dá, a outra tem que tirar. Certo? Foi os dois exemplos que eu escolhi. Mas, por exemplo, você pode ter caso em que o trabalho da força externa seja negativo também. Tá? Então, você pode ter. Tá, joia? Não necessariamente o trabalho da força externa é positivo. Professor, Pois não. em cima dessa pergunta, eu posso, por exemplo, inferir que o trabalho da força externa é igual à energia dissipada quando eu tenho que o estado final do sistema vai ser exatamente igual ao inicial, porque pela equação inicial da posição em função do tempo e da velocidade, se você colocar um t muito grande, a posição tende a zero, igual ao inicial, e a velocidade também. Então, é como se a energia mecânica ali, tipo, o que você colocou no sistema, você também já dissipou num tempo muito grande? Exatamente, é isso aí. É o que está escrito aqui, né? Então. É o que está escrito aqui. Beleza, valeu, professor. Uhum. Tá bem, pessoal? Então, com isso, com essa carta na manga, eu vou começar a discutir com vocês uma coisa que chama princípio da superposição, tá? Até agora, pessoal, a gente viu força externa, que é cosseno, uma força externa que é uma constante, uma força externa que é uma exponencial, que são coisas que a gente consegue propor a solução, tá? Agora, né, vamos supor que a força externa que dirige o oscilador harmônico
ela é um FT, mas é um FT um pouquinho diferente. Vamos supor que é um FT desse tipo aqui, ó. Ele seja a soma de várias forças externas. Ou seja, vamos supor que ele seja F1 de T mais F2 de T mais um Fn de T. Ou seja, vamos supor que ao invés de eu ter uma força cossenoidal, uma força constante, sei lá, alguma coisa nesse tipo, eu tenho várias forças. Não tem só uma força externa. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho diversas forças agindo no meu sistema. Várias forças externas, mais do que uma. Né? Nesse caso, a EDO vai se tornar x2 pontos mais 2 gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a soma de I igual a 1 até n do Fi de T dividido pela massa. Certo? Então, essa é a solução. Essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver. E a solução para isso, ela é mais simples do que a gente pensa. Por quê? Tá? Vamos supor agora que eu conheço o xj de t, que é a solução particular da EDO, xj, 2 pontos, mais 2 gama, xj ponto, mais ômega zero ao quadrado, xj igual a fj de t sobre n. Ou seja, para um dado f, vamos dizer, por f2, eu conheço a solução particular. Estou dizendo que a solução particular por f2 é x2, 2 pontos, mais 2 gama, x2 ponto, mais ômega zero ao quadrado, x2, é igual a f2t sobre n. Tá? Então, vamos dizer que eu conheço a solução para uma delas. Tá? Então, o princípio da superposição diz que para uma dada força Fi de t, a solução particular da EDO é xi de t, então, se eu conheço a solução particular para cada uma, se eu conheço para essa, né? Então, a solução particular da EDO, x2 pontos, mais 2 gama x ponto, mais ômega zero ao quadrado x, que é igual a soma dessas forças sobre a massa, é simplesmente, a solução particular vai ser simplesmente a soma de I igual a 1 até n dos xi's de t. Ou seja, se eu conheço a solução desse cara, se eu conheço a solução desse cara separado, se eu conheço a solução desse cara separada e assim por diante, a solução para a EDO, cuja força externa é uma soma de várias forças externas, nada mais é do que a soma de todas as soluções particulares. Tá bem? Joia? Vamos ver isso. Vamos provar. Vamos lá. Dada a EDO, x2 pontos mais 2 gama x ponto, mais ômega zero ao quadrado x igual a 1 sobre m, soma de I igual a 1 até n de Fi de t, tá? Eu vou assumir que eu conheço a solução particular de cada EDO do tipo x1, 2 pontos, mais 2 gama x1 ponto, mais ômega zero ao quadrado x1, igual a F1 de t, sobre n. x2, 2 pontos, mais 2 gama x2 ponto, mais ômega zero ao quadrado x2, igual a F2 de t, sobre n. Eu vou fazer isso até o xn. xn, 2 pontos, mais 2 gama xn ponto, mais ômega zero ao quadrado xn, igual a 1 Fn de t sobre n. Tá? Agora, eu pego e eu somo todos esses caras aqui. Certo? Vou somar esses caras. Vai ficar, então, x1, 2 pontos, mais x2, 2 pontos, mais, mais xn, 2 pontos, mais 2 gama vezes x1 ponto, mais x2 pontos, mais até lá, até xn ponto, mais ômega zero ao quadrado, x1 mais x2, mais xn, é igual a F1 de t, mais F2 de t, mais parará, mais Fn de t, sobre n. Certo? Então, eu simplesmente somei todos esses caras aqui. Somei isso, somei essa equação com essa, e assim por diante. Tá? Percebam vocês que isso daqui nada mais é do que soma em I igual a 1 até n de F de t. Certo? Ou seja, essa equação que eu acabei de escrever aqui, nada mais é do que onde eu tenho que soma em I igual a 1 até n de xi 2 pontos de t, mais 2 gama, soma em I de 1 até n de xi pontos de t,
mais ômega zero ao quadrado, soma em I de 1 até N de xi de t, igual a 1 sobre N, soma em I de 1 até N de Fi de t. Tá? Se eu lembrar que a derivada da soma é a soma das derivadas, que a derivada segunda da soma é a soma segunda das derivadas, eu posso falar para vocês, então, que a solução particular é isso daqui. Por quê? Isso daqui é o xp dois pontos, isso daqui é o xp ponto, isso aqui é o xp. Tá bem? Tá joia? Então, eu provei para vocês. Então, se eu tenho mais do que uma força agindo e eu conheço a solução particular para cada uma delas, a solução particular para o problema nada mais é do que a soma das soluções particulares de cada uma delas. Tá? Por exemplo, né? Aliás, antes de eu dar um exemplo, a solução final da EDO nada mais é do que a solução particular e a homogênea, como sempre. Então, a solução total vai ser a solução particular, mais a solução homogênea, que vai ser igual à solução homogênea, mais a soma em I de todas as soluções particulares de T. Tá? Simplesmente assim. Como exemplo, vamos ver o funcionador harmônico forçado é dirigido pelas três forças dos exemplos que a gente já estudou até agora. Né? Eu tenho um funcionador harmônico forçado com uma força constante, mais uma força que cai com E elevado a menos 2AT, e uma força cossenoidal. Tá? Imagina que eu liguei três forças para dirigir o meu oscilador harmônico, eu estava em dúvida qual ligar, fui lá e liguei todas. Tá? Qual vai ser o movimento desse cara? Né? A solução particular, tá? Ela vai ser a soma das soluções que a gente já conhece. Ou seja, tá? A solução para a força 1, que é a força constante, é uma constante. Para a força 2, que é uma força que cai com E elevado a menos 2AT, é uma força que cai com E elevado a menos 2AT, que a gente já calculou, é menos F0 sobre ME quadrado e é menos 2AT. Tá? E para a força cosseno, a gente sabe que é uma força, que é uma solução cossenoidal também, F0 sobre M, dividido por aquela raiz quadrada, e o cosseno de ômega t menos φ. Portanto, né, a solução particular nada mais é do que a soma desses caras. Tá? É isso daí. Então, imaginem vocês que eu dei um problema desse, tá? Onde a força externa é uma soma de forças. A solução particular é a soma dessas soluções. Tá? E daí eu falei para vocês que o oscilador começou em x0 e v0. Daí, para calcular o x0 e o v0, obviamente, eu tenho que fazer o quê? Note vocês que aqui não tem termo desconhecido, nem aqui, nem aqui. Mas eu tenho que lembrar que a solução total, ela é a solução da homogênea mais a solução da particular. Ou seja, a solução total é esse cara mais a solução da homogênea. Então, é isso tudo que eu já conheço, mais a solução da homogênea. Quem que é a solução da homogênea? Ué, ela vai ser C elevado a menos gama T cosseno de ômega 1 T mais θ, se for subamortecido, vai ser Azão E a menos gama 1 T mais Bzão E a menos gama 2 T, se for supraamortecido, e vai ser Dzão mais Ezão T E a menos gama T, se for crítico. É uma daquelas três soluções que a gente já está cansado de ver. Tá bem? Tá joia? E daí, uma vez que eu escrevi toda a solução aqui, né? Todos esses caras aqui, daí sim, eu igualo x de 0 igual a x0, e v de 0 igual a v0, e acho c e θ, ou azão e bzão, ou dzão e ezão. Tá bem? Então, nada diferente do que a gente já viu até hoje. Tá legal, pessoal? Tá joia? Então, aqui, esse é o princípio da superposição que nos permite resolver quando a força externa ela é a soma de outras forças externas, que a gente já conhece a solução. Tá joia? Por fim, né?
pode acontecer que a força externa seja uma força que eu não consigo, logo de cara, propor uma solução, né? A força constante eu consigo, a força senoidal eu consigo, a força elevada a menos alguma coisa eu consigo, tá? Agora, pode ser que eu tenha uma solução que eu não consigo. Aliás, uma força externa que não fica tão fácil propor uma solução particular, tá? Mas a gente pode dar um jeito sobre isso, né? Vamos ver o que ocorre, né, quando a força externa ela é uma força, né, contínua, mas que a gente não contínua não, desculpa, que ela é periódica, tá? Mas que a gente não consegue escrever de uma forma simples, como a gente fez até agora, tá? Então, o que acontece se eu tenho uma força periódica, por exemplo, essa força aqui? Tá? Essa força ela é periódica, né? Você vê que ela, para tempo de 0 até 2 segundos, ela vale 1, de 2 a 4 ela vale 0, depois de 4 a 6 ela vale 1, de 6 a 8 ela vale 0. Isso aqui é uma onda quadrada, tá? Que ela vale 1 em 2 segundos, os primeiros 2 segundos, depois vale 0 para os próximos 2, depois vale 1 para os próximos 2, depois vale 0 para os próximos 2, e assim por diante. Note que ela tem uma periodicidade, uma força periódica, tá? E a gente pode usar um negócio chamado de série de Fourier, que nos ajuda a calcular a solução desse cara, tá? Quando eu tenho uma força com alguma periodicidade. Tá? Por quê? Porque, segundo o teorema de Fourier, a função periódica arbitrária, tá? Uma função periódica arbitrária, tá, pessoal? Ela pode ser expandida em termos de harmônicos, ou seja, em termos de senos e cossenos. Ou seja, eu posso escrever essa força externa, seja ela qual for, se ela for periódica, como sendo meio de 1 a 0, mais soma de n igual a 1 até infinito, de AN cosseno de n ômega t, mais BN seno de n ômega t. Ah, professor, mas como que eu vou somar infinito? Bom, você não vai somar infinito, né? Não faz sentido isso, tá? Na vida real, o seu infinito significa um valor grande o suficiente que você consiga reproduzir numericamente o seu comportamento observado dentro da faixa de erro que você se permite. Tá bem? Então, note vocês que a força externa é uma constante, mais cosseno, mais um termo que varia com cosseno, mais um termo que varia com seno. E note que eu tenho um ômega, e os cossenos e senos são o que eu chamo de harmônicos. O que é um harmônico? Tá? Cosseno de ômega t é o harmônico de ordem 1. Cosseno de 2 ômega t é o harmônico de ordem 2, ou seja, ele oscila com 2 vezes a frequência. Cosseno de 3 ômega t é o harmônico de terceira ordem, e assim por diante. Tá? Então, harmônico de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. Então, o n aqui é a ordem do seu harmônico. Tá joia? Tá legal? E é o AN e o BN. E vai precisar mostrar isso daí. Isso daí, do teorema de Fourier, tá? E o AN, ele é 2 sobre T, onde T é o período da oscilação, integral de menos T sobre 2 até T sobre 2, f de T, cosseno de n ômega t, dt, tá? E o BN é 2 sobre T, integral de menos T sobre 2 até T sobre 2, f de T, seno de n ômega t, dt. Tá? Então, se eu conheço a força externa, se ela é escrita de uma forma, né, só tem uma expressão para ela, para essa força, eu simplesmente calcular essa integral, eu tenho AN, e calcular essa integral, eu tenho BN. Note que o AN, a integral, o A vai de 0 a infinito, e o B vai de 1 a infinito. Ah, professor, mas por que não tem B0? Bom, porque o B0, sendo de 0, é 0. Então, uma integral de 0
uma integral definida de menos t sobre 2 a t sobre 2 de 0 vai dar 0, né, porque isso aqui dá 0. Então, o B0 é 0. Tá? Então, a gente nem precisa se preocupar com ele. Tá joia, pessoal? Então, basta que eu faça essa substituição e eu consigo, então, calcular essa força externa, ou essa força em geral, em termos, ou essa função em geral, a partir do teorema de Fourier. Ah, professor, mas e se a força não for periódica? Tem um truque, que é bem legal, que você tem isso aqui, ó. Então, imagina o que é o tempo, o que é a força. Tá? Então, imagina que a sua força, em função do tempo, era isso aqui, ó. Isso aqui. Uma função meio bizarra aí, mas ela não é periódica. Tá? Você, deixa eu fazer diferente, para eu poder conseguir reproduzir isso. É isso aqui, ó. Tá? Imagina que a força é isso daqui. Tá? Note que ela não é periódica. Tá? Ela continua aqui, fazendo alguma coisa maluca. Mas, por algum motivo, você está interessado só o que acontece até esse T aqui, ó, que eu vou chamar de período. Ou vou chamar de período, vou chamar de período. Tá? Então, note que eu não sei, eu não quero, eu tô um pouco me lixando para o que acontece aqui. Porque eu estou só interessado no que vai acontecer entre 0 e esse T. Se eu faço isso, eu posso supor que a minha força é isso aqui. Aqui. Depois aqui. Veja, eu estou fazendo de conta que eu estou fazendo igual essas curvas, tá? Isso aqui. Ou seja, eu tenho esse período T. Então, aqui é 2T, 3T. Ou seja, isso aqui eu acabo meio que fazendo uma força periódica. Tá? Então, apesar da força, na verdade, não ser periódica, a função, no caso, não ser periódica, se eu tenho interesse só no intervalo de tempo, eu posso falar que esse intervalo de tempo é o meu período, como se a função se repetisse, né? Ela faria isso daqui. Tá? E daí ela vira uma força, uma função periódica. Tá bem? E o período, obviamente, é 2π sobre ômega. Tá? Escrevi aqui embaixo, só que ficou embaixo do desenho aqui, né? O período é, obviamente, 2π sobre ômega. Tá? Então, veja, nesse caso aqui, se eu conheço qual é o tempo que eu tenho interesse, esse ômega que eu vou usar na equação, nada mais é 2π sobre esse tempo de interesse. No caso do exemplo que eu dei aqui, o ômega vai ser 2π sobre 4 segundos. Vai ser π sobre 2. Tá? Tá legal, pessoal? Porque o período é 4 segundos. Pois bem, vamos ver então um pouquinho mais sobre isso. Imagine vocês que eu tenho essa equação aqui, essa força periódica. Né? Tem uma força periódica que é uma onda quadrada. Né? E eu quero escrevê-la em termos de uma série de Fourier. Tá joia? Então vamos fazer isso. Tá? O AN é integral de até 2, de menos t sobre 2 até t sobre 2. Desculpa, acho que eu falei bobagem. O AN é igual a 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, de f de t, cosseno de n ômega t dt. E o Bn é a mesma coisa, só que f de t, seno de n ômega t dt. Tá? Como a função é periódica, o meu período, ele vale 4. Né? O período dessa função, ele é 4 segundos. Tá? O ômega é π sobre 2. Como o período é 4, essa integral e essa deveriam ir de menos 2 a 2 e menos 2 a 2. Só que, se a função é periódica, você concorda comigo que de menos 2 a 0... Concorda comigo que entre menos 2 e 0, a função tem que valer 0? Certo? Para continuar a periodicidade dela aqui. Então, entre menos 2 e 0, f de t vale 0. Portanto, eu tenho que integrar só de 0 até t sobre 2.
Tá bem? Então, vamos lá. Então, o AN vai ficar 2 sobre 4, que é 2 sobre o período, integral de 0 até 2, de cosseno de N, π sobre 2, t dt, que é igual a 1 sobre 2, vezes, nessa integral vai dar 2 sobre nπ, seno de nπ sobre 2t, avaliado entre 0 e 2. Tá? Note vocês que se o n vale 1, aliás, se o n vale 0, se o n vale 0, aqui dá 0, né? Aqui dá 1, perdão. Isso aqui dá 1. Se o n vale 0, isso aqui dá 1. Então, você dá uma integral de 1 dt. Integral de 1 dt vai dar t avaliado entre 0 e 2, que dá 2. Dá 2 vezes 2, 4, dividido por 4, 1. Então, se o n vale 0, o A0 vale 1. Se o n é maior que 0, a solução é essa daqui. Agora, percebam que avaliado entre 2 e 0, aqui fica 2 ou 0. Seno de 0 é 0, então vai ficar seno de nπ. Se o n é um número inteiro, seno de nπ dá 0, vocês concordam? Porque seno de π é 0, seno de 2π é 0, seno de 3π é 0, 4π é 0 e assim por diante. Então, o AN vale 0 sempre. Tá? Então, só o A0 que dá diferente de 0. Né? Então, a força externa, ela vai ser meio de A0. Só que o A0 vale 1, então meio. Então, a aproximação de ordem 0, essa daqui, meio. Aqui. Então, se eu for desenhar a função, a série de Fourier até a ordem 0, tá aqui, ó. Essa linha aqui, ó. O que não representa muito bem a função que eu tenho. Concorda? A função essa em amarelo claro e a expansão em série de Fourier tá aquela linha ali, que não funciona bem. Então, vamos olhar os próximos termos. Lembrando que todos os termos em A agora já são nulos. Os termos em B é 2 sobre 4, integral de 0 até t sobre 2, de seno de nπ sobre 2 t dt. Né? E agora, para n, valendo 1 para cima. Né? O n igual a 0 não entra, porque aqui dá integral de 0. Integral de 0 vai dar constante. Constante menos constante dá 0. Então, o t0 a gente sabe que é 0. Agora, essa integral dá menos meio, 2 sobre nπ, exatamente como aqui. Né? O menos é porque a integral de seno é menos cosseno. Cosseno de nπ sobre 2 vezes t, avaliado entre 0 e 2. Percebam que o 2 aqui dá nπ e o 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, fica cosseno de nπ menos 1. Certo? Percebam que, se o n for par, fica cosseno de par π. Cosseno de par π é cosseno de 2π, 4π, 6π. Cosseno disso é 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, se o n é par, dá 0. E se o n é ímpar? Se o n é ímpar, dá menos 1. Então, fica menos 1 dá menos 2. Menos 2, então menos com menos cancela aqui, fica mais. O 2 cancela aqui, então fica 2n sobre π. Dá isso daqui. Tá aí? O bn dá isso daí. Então, se eu pegar o B1 dá 2 sobre π. Então, fica mais 2 sobre π, seno de π sobre 2 vezes t. Tá? Esse aí é o segundo termo. Se eu pego, então, e tento expressar a minha função como o primeiro mais o segundo termo, ela dá isso aqui, ó. É meio mais 2 sobre π, seno de π sobre 2, t. É isso aí. Percebam vocês, está mais parecido com a função inicial. Ela não está igual. Ela está mais parecida com o que tinha que ser, mas não está igual. O próximo termo seria o 3. Então, daria 2 sobre 3π, seno de 3π sobre 2t. Então, se eu uso agora o termo 0, 1 e o 3, me dá isso aqui, ó. Percebam vocês que está chegando mais perto. Tá? Eu uso o termo 5. Dá isso daqui. 2 sobre 5π, seno de 5π sobre 2t. Então, se eu vou o termo 0, o termo 1, 3, 5,
É isso aqui. Vocês percebam que o negócio está começando a ter uma cara mais razoável, né? Se eu vou até o termo número 11, percebam vocês que eu tenho isso daqui. Percebem que é muito parecido com a função, mas já tem esse ruídozinho aqui. Tá? Essa oscilaçãozinha, não ruído, né? Essa oscilaçãozinha aqui. Tá? Então, se eu vou pro termo, vou embora, vários termos, quanto maior, vocês percebem que essa oscilaçãozinha, conforme eu vou indo, ela vai diminuindo, percebe que ela vai ficando menor? Ó, percebe? A amplitude dela vai ficando menor. Quanto mais termos eu vou pondo, menor vai ficando essa amplitude, e mais o cara da função original ela vai ficando. Tá joia? Então, note que qualquer função periódica eu posso expandir em série de Fourier, ou seja, série de harmônicos de seno e cosseno. Tá? Dito isso, pessoal, provado isso, eu vou falar para vocês o seguinte. Se eu tenho um problema de oscilador harmônico forçado, cuja força externa é uma força que eu posso escrevê-la como uma força periódica, mas é uma força super bagunçada, que é difícil de escrevê-la, né, é difícil de propor uma solução, tá? Ou seja, eu tenho x 2 pontos mais 2 gama x ponto mais ômega 0 ao quadrado x igual a 1 sobre n, uma força externa. Essa força externa tem um formato que eu não sei escrever a solução dela, tá? Eu posso falar que a força externa na verdade, meio de A0 mais soma n igual a 1 até infinito, de AN cosseno de n ômega t, mais BN seno de n ômega t. Tá? Ou seja, eu posso falar que a minha força externa é uma expansão de série de Fourier. Tá? Então, eu posso substituir aquela força externa que ela tem um formato estranho, mas que eu sei que é periódica, ou pelo menos periódica naquele intervalo, né, como eu mostrei para vocês, eu posso substituí-la por isso daqui. Tá? Se eu substituo ela por isso daqui, né, note que força externa agora é escrita como uma constante e outros termos do tipo seno e cosseno. Tá? Ainda, eu posso simplificar ainda mais. Eu lembro que cosseno de n ômega t menos 1 delta é cosseno de n ômega t cosseno delta, mais seno de n ômega t seno delta. Então, eu posso escrever esse termo aqui, para cada n, eu posso escrever assim, ó. Concorda? AN cosseno de n ômega t mais BN seno de ômega t, vou escrever como raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, vezes AN sobre raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado cosseno de n ômega t, mais BN sobre essa raiz quadrada, seno de n ômega t. Mesmo truque que eu já venho fazendo há um bom tempo nesse curso. De modo que esse é o quadrado mais esse é o quadrado dá 1. Vou falar que esse cara aqui é um cosseno de um delta n, esse aqui é o seno de um delta n, de modo que eu posso escrever a série de Fourier como meio de A0 mais soma de n igual a 1 até infinito, de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, vezes um cosseno de n ômega t menos delta n. Tá? Onde o AN e o BN é exatamente aqueles que a gente já calculou há pouco. E o tangente do delta n nada mais é do que BN sobre n. Tá? Tá joia? Então, a força externa é simplesmente isso daí. Tá? Ela é uma constante mais uma somatória de cossenos. E agora, a gente sabe, né, como que é a solução particular para uma constante, e a gente sabe como é uma solução particular para o cosseno. Né? Então, por termo constante, a solução é uma constante. A solução particular vai ser esse A0 sobre 2n ômega 0 ao quadrado, como a gente já fez isso. Tá? Na aula passada a gente fez o termo constante. Tá? E para cada termo em cosseno a gente fez na aula passada também. A solução particular vai ser amplitude dividido por n, dividido pelaquela raiz quadrada. Note que agora o ômega vale n ômega, né?
porque cada termo em cosseno tem um N ômega, é o cosseno de N ômega T menos o delta N, menos a fase entre a força e a posição, tá? Onde a tangente do delta N é Bn sobre a N, e a tangente do φN é 2N ômega gama sobre ômega 0 ao quadrado menos N ômega ao quadrado. Tá? Isso aqui faz o papel da frequência, tá? N ômega é o papel da frequência de cada harmônico. Tá joia? Então, pessoal, opa, expliquei demais aqui. Note que eu tenho uma força meio estranha, que eu não consigo propor qual é a solução, eu posso expandi-la em série de Fourier, de modo que a solução é simplesmente isso daí. Ou seja, eu tenho a solução particular para cada termo cossenoidal, e então eu consigo resolver, pelo menos numericamente, aí o meu problema. Tá? Eu posso expandir o meu problema em senos e cossenos. Tá joia? Então, essa é uma ferramenta que a gente não vai usar em avaliações nesse curso, nessa parte de série Fourier, mas é uma ferramenta super importante que vocês podem aí usar eventualmente na vida de vocês. Então, eu achei importante a gente discutir nesse contexto aqui de princípio da superposição para osciladores harmônicos forçados. Tá joia? Então, com isso, a gente acaba a primeira parte do curso, né, que tratou da mecânica newtoniana de uma partícula única e tratou também de osciladores harmônicos simples, amortecido e forçado. Tá joia, pessoal? A aula de hoje acabou aqui, né? E eu fico aqui ainda para tirar